4 fundos imobiliários seguros para investir. Vou te mostrar algumas opções que eu venho estudando nos últimos tempos e que para esse ano de 2026 tendem a ser ativos que trazem uma segurança interessante, principalmente em um ano um pouco delicado, complexo, um ano político, e que pode haver muitas mudanças ao longo desse período, então fica até o final, pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo isso. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou educador financeiro, investidor há mais de 10 anos, autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, e aqui nesse canal toda semana eu te trago vídeos novos sobre fundos imobiliários, finanças, economia, e para você não perder nada, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos olhar aqui quais são esses fundos imobiliários e olhar um pouco também do relatório gerencial, porque esse é o principal documento que você precisa estar estudando e utilizando todos os meses para entender ali as mudanças do fundo imobiliário, para conhecer melhor o fundo imobiliário que você está estudando. E para a gente começar, eu quero falar do RBRR11, Fundo Imobiliário de Papel da RBR, o FII High Grade da casa. E aqui a gente pode ver algumas das principais informações. Aqui a gente pode ver a distribuição de dividendos ao longo aqui de 2024, fim de 2024 até o fim de 2025. Então você percebe que os dividendos do fundo imobiliário flutuam bastante, depende muito de inflação, principalmente, né? Então é um fundo que pôde entregar aqui entre 70 centavos a R$1 por cota. Então ele ficou nessa margem, mas é um fundo imobiliário que ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial. E por que eu trago esse fundo imobiliário como um potencial FII com segurança? Principalmente aqui no que se refere ao rating do fundo, né? A nota de risco de crédito, porque esse é o principal risco de um fundo imobiliário de papel, o risco de crédito. O risco daquela dívida não ser paga. E aqui o fundo imobiliário se utiliza de uma das principais primícias para um CRI, para uma dívida imobiliária, que é a questão do rating. O rating nada mais é, como eu falei, do que uma nota de risco de crédito que é dada e que é feita por uma empresa terceirizada. Ou seja, um fundo imobiliário contrata uma empresa terceirizada para dizer qual o nível de risco ao se emprestar o dinheiro para determinada operação financeira. E aqui a gente pode ver que 93% das operações possui rating maior ou igual a A, ou seja, estão aqui as maiores pontuações. Então, de fato, esse é um fundo imobiliário que traz consigo uma segurança bem interessante na questão das inadimplências. A gente pode ver aqui que os setores aqui que eles emprestam seu dinheiro são setores bem demandados da economia, residencial, lajes corporativas, galpões logísticos. Então, de fato, é um fundo imobiliário bem interessante nesse sentido. A gente consegue ver também que eles possuem garantias consideradas aqui pela gestão localizadas em região prime, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros, né? 71% dessas garantias estão localizadas no estado de São Paulo. Então, por todos esses motivos, o RBRR hoje se mostra no mercado de fundos imobiliários e pelo desconto também que ele vem trazendo com uma das principais opções para quem busca investir com segurança. O segundo fundo imobiliário, agora um fundo de logístico, é o BTLG11, fundo imobiliário que nos últimos anos começou a ser bem reconhecido pelo mercado, e um dos pontos mais interessantes desse fundo imobiliário que mostra a robustez e a segurança dele é o histórico. É tudo que esse fundo imobiliário construiu ao longo dos anos. E aqui a gente pode ver uma comparação de junho de 2019 até outubro de 2025, né? Uma comparação aqui de mais de 5 anos, mostrando o quanto que esse fundo imobiliário performou no mercado. E simplesmente ele bateu o CDI, Bovespa e FIX. Os principais índices que a gente sempre olha para um ativo, o fundo imobiliário conseguiu bater aqui com excelência. A gente pode ver que dentro desse período o fundo imobiliário teve 70% de retorno contra 69,23% do CDI, 54% do Ibovespa e 40% do IFIX. Então, de fato, é um fundo imobiliário que ao longo do período vem trazendo boas rentabilidades. E um dos pontos mais interessantes que eu gosto de olhar para ele também é a questão da vacância. A vacância dele também é muito baixa. Fica ali, ao longo dos últimos meses, algo em torno de 1 a 2% em mercado. Então, é uma vacância extremamente baixa num segmento de logístico que tem uma vacância média acima dos 4%. Então, de fato, é um fundo imobiliário que tem um potencial super interessante. Aqui dentro dos locatários, a gente pode ver uma diversificação também muito interessante. Não existe nenhum locatário que possua mais de 10% aqui dos imóveis, né, da área bruta locável. O maior locatário que a gente tem é o Assaí, com 7%.
A gente tem inquilinos como a Amazon com 5%, Mercado Livre com 2%, Shopee com 2%, Ambev com 2%, empresas realmente bem grandes. E o prazo médio de vencimento dos contratos também, 49% deles acima ali dos 5 anos. Então, todos esses critérios e a localização dos imóveis também, que me chama bastante a atenção, a gente pode dar uma olhada aqui e perceber o seguinte: 16 imóveis aqui do fundo imobiliário estão até 60 quilômetros do centro de São Paulo, a região mais demandada do país, a região economicamente mais rica do país, e isso de fato traz para o fundo imobiliário uma extrema segurança. Então, para galpão logístico, acho que o BTLG é uma das principais opções, sim. Seguindo aqui as opções, vamos falar agora de um fundo imobiliário de shopping center. Acho que shopping center não pode ficar de fora de nenhuma carteira de fundos imobiliários. É um segmento que desde a pandemia até o momento atual possui descontos, só que os descontos vêm diminuindo ao longo do período, né? No início da pandemia, com fechamento de shoppings ali ficando sem receita e tudo mais, os descontos eram muito maiores, né? Naquela época a gente teve descontos de 20% a 30%. Hoje os descontos são menores, mas ainda assim existem descontos ali na casa de 5% até 10% em fundos imobiliários de shopping e que não pode ficar de fora. E aqui eu quero te mostrar o HSML11, que é um dos fundos imobiliários desse segmento que eu mais gosto, inclusive. É um fundo imobiliário que atualmente possui aqui 7 imóveis, 7 shopping centers, com a taxa de ocupação bem alta, quase que de 97%, ou seja, mais ou menos 3% de vacância, que para um fundo imobiliário que possui milhares de inquilinos diferentes, porque de fato dentro de um único shopping a gente tem centenas de inquilinos diferentes, é um fundo imobiliário que possui de fato uma instabilidade muito grande. E aqui a gente pode ver onde é que vem a receita do fundo imobiliário. E aqui a gente vê que é bem distribuída. Cada uma dessas siglas aqui representa um shopping diferente. E o principal shopping aqui do fundo imobiliário é o Shopping Metrô Tucuruvi, que representa 22% da receita do fundo imobiliário. E quando a gente olha de onde está vindo essa receita, a gente percebe também que existe, de fato, uma diversificação que é interessante. Muita gente acha que grande parte da receita vem do aluguel das lojas, e realmente é, mas não depende somente disso. Apenas 62% do que o fundo imobiliário recebe em receita vem, de fato, dos aluguéis, mas 22% vem de estacionamento, 13% o fundo imobiliário recebe referente a uma porcentagem de vendas que acontece aqui dentro dos shopping centers. Então, de fato, é um fundo imobiliário que possui uma fonte de receita bem ampla e bem diversa. Outro ponto que me chama bastante a atenção é a diversificação geográfica aqui dos shoppings, né? A gente tem shopping no Acre, shopping em Maceió, shopping na Bahia, shopping em Minas e 4 shoppings no estado de São Paulo. Então, um fundo imobiliário que possui sim uma diversificação interessante, e quando a gente olha para a participação aqui, é um fundo imobiliário que em média possui 70% aqui dos shoppings no qual ele investe. Então, de fato, é um fundo imobiliário que possui uma ocupação interessante. Você pode pensar, poxa, existem fundos imobiliários de shoppings que têm mais diversificação na quantidade de shoppings, 15, 20, 30 shoppings, esse aqui só possui 7. Porém, ele controla grande parte. Quando a gente olha para outros fundos imobiliários de shopping, eles controlam ali 15, 20, 30% de cada operação. Esse aqui, em média, é 70%, e são shoppings que, ao longo dos últimos anos, vem mostrando, de fato, uma receita super interessante. Então, por todos esses critérios e por ainda também estar descontado em mercado, o HSML11 entra como uma ótima opção aí de segurança para fundos imobiliários. E antes da gente ir para a quarta opção, quero te fazer um convite. Se você quer, de fato, nesse ano de 2026, investir de forma estratégica em mercado e ter uma estratégia que somente em 2025 teve aproximadamente 20% de retorno, eu te convido a conhecer a carteira Orion de fundos imobiliários. Carteira essa que você terá acesso a grupo exclusivo no WhatsApp, todos os meses relatórios te mostrando o que comprar em mercado, onde estão as principais oportunidades, e aulas ao vivo com especialista. Por menos de R$1 por dia você pode ter acesso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clique, entre na página, conheça essa carteira. Eu tenho certeza que você terá resultados bem acima da média em 2026. E o quarto e último fundo imobiliário é o HGRU11, Fundo Imobiliário de Varejo. E esse fundo vem se destacando
pela sua diversificação. Hoje é um fundo imobiliário que possui mais de 100 imóveis alugados para mais de 20 inquilinos diferentes. E quando a gente olha a distribuição geográfica desse fundo imobiliário, a gente percebe que ele está distribuído basicamente por todo o país, né? Todas as regiões do país, o fundo imobiliário possui aqui ativos. E quais são esses principais ativos? Aqui a gente consegue ter uma noção maior. 55% está voltado para o varejo alimentício, principalmente para os inquilinos Carrefour e Açaí, dois dos principais inquilinos desse segmento. Mas também existe um varejo de vestuário, educacional e de outras possibilidades. Então a gente tem também, por exemplo, Pernambucanas como um dos grandes inquilinos aqui desse fundo imobiliário. É um fundo que tem por si só mais de 90% dos contratos com vencimento a partir de 2029 e uma vacância também muito baixa, uma vacância que hoje está abaixo do 1%, ou seja, basicamente todos esses 100 imóveis estão alugados neste momento. Então, um fundo imobiliário que consegue concentrar contratos de longo prazo, inquilinos muito bons, diversificação geográfica e imóveis de forma extremamente interessante e uma vacância extremamente baixa. Então, todos esses critérios fazem com que o HGRU11, de fato, consiga ter uma rentabilidade bem interessante no mercado. É um fundo imobiliário que em 2025 trouxe de 0,8 a 0,9 em dividendo ao mês, então isso para esse tipo de segmento é muito bom. E outros pontos interessantes é que é um fundo que não para de crescer. Como a gente pode ver aqui no próprio relatório, o fundo vem trazendo aqui possibilidades de crescimento, possibilidades de aumento em participações em novos ativos. Então tudo isso aqui é extremamente interessante para o fundo imobiliário e para os seus cotistas, que na ponta final conseguem surfar toda essa valorização do ativo. Então, esses foram os 4 fundos imobiliários que eu queria te demonstrar no vídeo de hoje. Se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e até o próximo vídeo. E valeu!